Ele começou investindo aos 11 anos de idade e agora aos 94 entrega o império mais poderoso da história dos investimentos. Mas sabe o que é mais impressionante? Tudo isso foi construído com uma estratégia que você pode aplicar a partir de agora se começar hoje. Fala, futuro rico mortal, tudo bem com você? Algumas semanas atrás eu vivi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu fui conhecer o meu grande mentor, nada mais, nada menos do que Warren Buffett aqui, ó, trouxe um presentinho aqui para lembrar dessa data especialíssima desse evento incrível que eu fui, a reunião anual da Berkshire Hathaway. Quem me acompanha no Instagram conseguiu ver essa viagem em tempo real, mas o mais incrível de tudo e que eu não estava esperando é que essa reunião talvez tenha sido a última do homem. Warren Buffett, maior investidor de todos os tempos, anunciou sua aposentadoria como CEO da Berkshire. Foi um momento emocionante e, aproveitando esse clima, eu resolvi trazer um vídeo aqui para você contando um pouquinho mais da história do Warren Buffett bem breve e um pouco mais sobre o que eu aprendi nessa reunião. Como Warren Buffett investe e como você pode investir seguindo os ensinamentos do homem. Eu vou deixar ele aqui com a gente, espero que você não se importe para contar essa história, tá? A primeira coisa que a gente tem que falar é que o Warren Buffett criou a sua fortuna, mas não foi apostando em modinhas. Ele construiu um sistema replicável. Ele hoje tem mais de 160 bilhões de dólares em patrimônio pessoal e está à frente de uma empresa, ou estava à frente de uma empresa, de mais de $1 trilhão. Ele começou muito cedo e a estratégia dele não é muito elaborada. Buffett é a prova viva de que investir pode e deve ser simples, desde que você tenha os princípios certos. Agora, depois de 60 anos no comando da Berkshire Hathaway, ele finalmente anunciou sua saída da liderança da empresa. Agora, o que fez esse sistema funcionar por tanto tempo e o que você pode aplicar agora no seu dinheiro para investir também com clareza e segurança, assim como Warren Buffett fez? Aproveita e me conta aqui nos comentários se você tem ideia do que realmente fez o Warren Buffett virar bilionário. Aliás, você já tinha ouvido falar sobre Warren Buffett? Me conta aqui se você já conhecia a história do maior investidor do mundo. Existem histórias que inspiram e existem histórias que mostram o caminho. A de hoje faz as duas coisas. Warren Buffett sempre foi uma inspiração para mim no que tangem os investimentos. E entender como ele construiu esse império bilionário pode mudar completamente a forma como você pensa sobre investimentos. Mas para a gente realmente entender como ele investe, primeiro a gente precisa saber de fato quem é o Warren Buffett. Warren Buffett nasceu em 1930 em Omaha, Nebraska, uma cidade pequena onde quase nada acontece, exceto talvez a construção do maior império de investimentos da história. O mais incrível de eu ter ido lá foi justamente sentir o clima dessa cidade. Uma cidade do interior que, se não fosse pelo Warren Buffett, ninguém provavelmente daria nada até hoje. E o mais interessante foi ver como ele conseguiu prosperar tanto mesmo longe dos grandes centros. Um pouco parecido com a visão que eu tenho de vida, morando aqui ainda no interior de Minas Gerais, mesmo que tudo me indicasse que eu fosse direto para São Paulo. Mas esse vídeo não é sobre mim, e sim sobre Warren Buffett. Aos 11 anos de idade, enquanto outras crianças colecionavam figurinhas, o Buffett comprava suas primeiras ações. Desde muito cedo, ele não queria só ganhar dinheiro. Ele queria entender como o dinheiro crescia e se multiplicava. Talvez uma das maiores sortes do Warren Buffett é que o pai dele, mesmo nessa época onde o mercado financeiro não era tão desenvolvido assim, ele era corretor de ações, então ele incentivou que o filho conhecesse mais sobre esse caminho. E o pequeno Buffett, desde muito jovem, sempre buscava empreender. Eu fui lá, por exemplo, num campo de golfe que na biografia dele conta que o Warren Buffett ia lá para vender bolinhas de golfe para os jogadores na época, mesmo quando era criança. O tempo foi passando, o interesse por investimentos foi aumentando, até que ele se formou em economia na Universidade de Nebraska e depois seguiu para Colômbia para se especializar. E foi lá que ele conheceu o seu grande mentor, o Benjamin Graham, conhecido como o pai do Value Investing. Benjamin Graham foi o autor do famoso livro O Investidor Inteligente, que, segundo Buffett, é o maior livro de investimentos que já foi criado. Foi ali que Warren Buffett aprendeu a filosofia que guiaria tudo o que viria depois: investir em valor real com margem de segurança. Em resumo, o Value Investing, que é essa estratégia que Warren Buffett aprendeu com Benjamin Graham, consiste em você descobrir o valor justo de uma companhia, encontrar aquelas que estão abaixo do seu valor justo e comprar empresas que são baratas. Quando as empresas estão baratas, é literalmente como se você comprasse uma nota de $100 pagando, por exemplo, $80, $70, $50. Quando Buffett entendeu isso, ele aperfeiçoou a sua metodologia de investimentos e em 1956, aos 26 anos, criou a Buffett Partnership, onde ele começou a investir quantias cada vez maiores. Pouco tempo depois, ainda bem jovem, mesmo tendo começado do zero, ele já era milionário.
bilionário. Mas foi em 1965 que ele comprou o controle de uma empresa têxtil chamada Berkshire Hathaway. É isso mesmo que você entendeu. A empresa que ainda hoje é o maior império de investimentos do mundo, antes era uma empresa têxtil que ninguém dava nada também. A empresa, na verdade, estava quase quebrando. Buffett chegou, comprou, foi adquirindo mais ações e pegou o controle dessa companhia. A partir dali, ele foi aperfeiçoando ainda mais seus investimentos, foi abrindo para que outros investidores investissem na sua companhia e se tornou hoje, aos 94 anos, o maior investidor de todos os tempos. Na verdade, não hoje. Já tem algumas boas décadas que ele tem esse título, mas ainda assim é de se comemorar. Mas então, o que é a Berkshire Hathaway e o que ela possui hoje? Como eu te disse, a empresa começou como uma indústria têxtil falida, em queda livre no mercado americano. Mas a partir do momento que Buffett comprou o controle da empresa, ele viu ali uma estrutura que poderia ser transformada, não com pressa, mas com visão de longo prazo. Buffett reconstruiu a empresa do zero, transformou aquela fábrica quebrada em um dos maiores conglomerados do mundo. Basicamente, ele foi comprando empresas com características sólidas, que geram renda, e dessa maneira, a renda das próprias empresas iam gerando dinheiro e caixa para que ele comprasse cada vez mais empresas. Hoje, a Berkshire é dona de empresas inteiras, como a Geico do setor de seguros, que foi essencial para sua estratégia de investimentos, a BNSF Railway, que é uma das maiores ferrovias dos Estados Unidos, a Berkshire Hathaway Energy, com uma junção de outras empresas de energia, que se transformou em uma das maiores empresas de energia elétrica dos Estados Unidos, com atuação principalmente agora em energia renovável, e marcas queridas como a Duracell, a Dairy Queen e a See's Candies, que faz um docinho sensacional que eu fiz questão de trazer para minha esposa. Mas não para por aí. A empresa também tem grandes participações em gigantes listadas na Bolsa de Valores, como a Apple, que é a principal participação da Berkshire hoje, com mais de 75 bilhões de dólares investidos. Mas também em outras empresas bem relevantes como a American Express, Coca-Cola, Bank of America, Chevron e várias outras. Se você olhar a composição da Berkshire hoje, você vai ver uma estratégia poderosa que mescla essas duas coisas. 70% do capital da Berkshire está em empresas 100% controladas, nesses setores mais sólidos da economia: seguros, energia, indústria, ferrovias e consumo. 23% do seu capital está em ações listadas de grandes empresas escolhidas a dedo, disponíveis no mercado financeiro. E 7% está em caixa, que pode parecer pouco, mas isso equivale a mais de 300 bilhões de dólares disponíveis para aproveitar boas oportunidades quando elas surgirem. Para se ter uma ideia, o tamanho dessa reserva financeira que a Berkshire possui em dólares é maior do que a maioria das nações do mundo. E é hoje, de longe, a empresa que possui mais caixa em dólares do mundo inteiro. Ou seja, a Berkshire é mais do que uma empresa qualquer. É um sistema à prova de ciclos, desenhado para crescer com consistência em qualquer cenário. Esse ano, por exemplo, que a Bolsa Americana caiu, a Berkshire foi uma das únicas empresas que se valorizou. E tudo isso foi construído com paciência, disciplina e inteligência. Agora, qual que é o jeito do Warren Buffett de investir? O que ele nos ensina sobre investimentos? Como eu já disse, Warren Buffett é o maior representante do mundo do Value Investing, a filosofia que ele aprendeu com Benjamin Graham e refinou ao lado de Charlie Munger. Não podemos deixar de falar esse nome. Charlie Munger foi o fiel escudeiro do Warren Buffett por décadas e infelizmente nos deixou em 2023 aos 99 anos de idade. Enquanto Warren Buffett aprendeu com Benjamin Graham a comprar ações baratas, Charlie Munger ensinou ao Warren Buffett que a qualidade das empresas é até mais importante do que o preço baixo. Charlie dizia que é melhor você comprar um excelente negócio a bons preços do que bons negócios a excelentes preços. O Value Investing é você investir com base no valor real de um negócio e não na especulação sobre o preço da ação. Porém, o que Charlie Munger diz é que é melhor você pegar ações com boa qualidade também a bons preços. A gente está buscando ações que são negociadas por menos do que elas realmente valem, porém com foco em fundamentos, segurança, qualidade e margem de proteção. Com a ajuda de Charlie Munger, Warren Buffett aprendeu a não buscar só ações baratas, e sim negócios extraordinários, principalmente com marca forte, lucros previsíveis, gestão confiável e capacidade de gerar valor ao longo de décadas. Quando o negócio gera caixa e possui uma marca forte, dificilmente ele vai quebrar. E Buffett está interessado não só em comprar uma ação barata e vender mais caro, ele investe como sócio. Ele olha para a empresa como se estivesse comprando um pedaço real dela, porque de fato, quando você
compra uma ação, você está se tornando sócio daquela empresa. Ele então não fica especulando atrás de ganhos rápidos. É por isso que a sua frase favorita é: o nosso tempo ideal para manter um ativo é para sempre. Esse é o longo prazo do Warren Buffett. Essa abordagem simples, mas poderosa, gerou uma série de princípios que guiam seus investimentos até hoje e, claro, guiam os meus investimentos também. Invista como dono e não como apostador. Você não está jogando cartas, você está construindo um império. Negócios previsíveis valem muito mais do que promessas emocionantes. Buffett prefere a estabilidade de uma marca como a Coca-Cola do que um foguetinho do momento. Paciência sempre ganha de velocidade. Enquanto o mundo inteiro está correndo atrás de atalhos, ele sempre espera o momento certo e por isso ele colhe mais. Agora, vamos falar sobre esse caixa gigantesco que ele tem também? A liquidez e a disciplina são armas em tempos de crise. Ter caixa na hora certa muda tudo. Você não precisa se desesperar para investir rápido o seu dinheiro. Aguardar o momento certo também pode ser uma boa decisão. Essa filosofia de investimentos pode até parecer simples demais em um mundo tão frenético e agitado como nós vivemos hoje. Mas é justamente essa simplicidade que construiu um império de centenas de bilhões de reais. Agora, sabe o que impressiona no Warren Buffett? Eu comprovei isso presencialmente. Warren Buffett até hoje, pessoal, aos 94 anos, ele ainda lê mais de 6 horas por dia. Esse sempre foi o prazer dele, ler balanços de empresas e adquirir mais conhecimento. Até hoje, ele considera que está sempre aprendendo mais e mais. Ele não se sente maior do que ninguém, ele tem uma humildade muito acima da média. Ele sabe reconhecer os seus professores. A todo momento na reunião, ele falava sobre o seu pai, sobre o Charlie Munger, toda hora Charlie Munger, sobre o próprio Benjamin Graham. Incrivelmente também, ele ainda vive na mesma casa modesta lá em Omaha. É uma casa grande, mas é uma casa com mais de 60 anos, que ele comprou lá quando ele era mais jovem. Na garagem dele, somente carros populares, nenhum carro importado. Ele tem hábitos simples, sem ostentação, sem querer aparecer para ninguém. O maior prazer da vida dele é estudar mais sobre as empresas que ele investe, gerar mais riqueza para os investidores da Berkshire e vivendo a sua vida tranquila, sabendo que deixou um legado para as próximas gerações. Enquanto todo mundo sempre tenta parecer esperto demais, Buffett continua fazendo o simples, sem ir atrás de hype, de moedinha, de criptomoeda, nem nada disso. Ele descobriu uma filosofia que funciona e continua aplicando ela até hoje. Se você acha que o Warren Buffett tem muito para te ensinar, curte esse vídeo aqui, que eu quero saber se você concorda com essa filosofia. E fica à vontade também para deixar nos comentários a sua opinião sobre tudo isso que o Warren Buffett vive e o que ele construiu. Eu sei que você deve estar curioso para saber também o que rolou na reunião anual de 2025. Só para você entender, todos os anos, milhares de investidores vão até Omaha, Nebraska, para participar da reunião anual da Berkshire Hathaway. Essa que foi a reunião que eu estava presente. E muito mais do que uma assembleia de acionistas, esse evento é um verdadeiro ritual do capitalismo, onde a gente celebra a filosofia de investimentos de Warren Buffett e, por décadas, de Charlie Munger também. Como eu disse, Charlie Munger faleceu no fim de 2023 aos 99 anos. A primeira reunião sem ele foi no ano passado, em 2024. Só que foi agora, em 2025, que algo ainda mais simbólico aconteceu. Warren Buffett anunciou oficialmente que deixará o cargo de CEO no fim do ano. No palco, aos 94 anos, depois de horas e horas respondendo às dúvidas de nós que estávamos presentes lá, ele confirmou que o comando será passado para Greg Abel, atual vice-presidente e líder da divisão de energia da Berkshire. E um nome que Buffett preparou ao longo dos últimos anos com total confiança. Devido à alta idade e depois da morte do Charlie Munger, esse anúncio ele já era esperado, mas ninguém esperava que fosse logo esse ano. E foi um momento de fato muito emocionante. Eu já estava em êxtase por estar acompanhando de perto pela primeira vez o cara que até então eu só conhecia através dos livros. Eu estudo sobre a vida do Warren Buffett há mais de 10 anos, desde que quando eu comecei a me interessar por investimentos. E quem diria que depois de tudo isso eu poderia presenciar a sua aposentadoria. A galera levantou e ficou aplaudindo de pé ele por longos e longos minutos. Ele não gosta muito de aplauso não, ele ficou brincando ali, falou, não, senta aí gente, toma sua Coca-Cola aí, fica de boa, não quero esses aplausos não. Mas a galera não parava, porque sabia que ali era um momento histórico. E a mensagem que ele quis passar foi muito clara. A Berkshire está pronta para continuar mesmo sem mim. Eu posso dizer com convicção porque eu estive lá. Eu presenciei a emoção no rosto das pessoas, mas também vi a firmeza com que Buffett transmitiu essa mensagem. Ele quis dizer que não é o fim de uma era, e sim a continuidade de uma estrutura que foi construída por ele mesmo para durar. Warren Buffett vai seguir como presidente do conselho até então, analisando empresas e sugerindo alocações para o seu capital, como ele sempre fez, com disciplina e foco no longo prazo. Porém, é claro que isso gera uma dúvida, mas ele foi bem
firme em dizer que o Greg Abel está preparado para simplesmente seguir a sua filosofia de investimentos. O sistema que ele criou permanece sólido, os princípios vão seguir vivos. E a verdade é que o maior legado de Buffett talvez não seja essa sua fortuna, e sim esse modelo que ele deixou pronto para continuar funcionando até sem ele. O que eu mais aprendi com ele não foi só sobre a sua filosofia de investimentos, e sim como viver uma vida com mais simplicidade, com paciência, com confiança em sua filosofia de investimentos, com humildade e sabendo que a gente precisa continuar aprendendo para o resto de nossas vidas. E se esses conceitos fazem sentido também para você e podem ajudar você a melhorar a sua vida, compartilhe esse vídeo com um amigo. Quem sabe você não pode agregar mais ainda para a vida dessa pessoa e consiga um parceiro aí como foi Warren Buffett e Charlie Munger. Agora, ainda sobre o método de investimentos, o que será que Buffett diria sobre o método Easy, o nosso método que utilizamos aqui na Simple Invest? Por que fazer um vídeo inteiro sobre Warren Buffett se o que importa mesmo é a filosofia que o Rufino investe aí, né? O que ele realmente usa para os seus investimentos e para os mais de 500 milhões de reais que ele gera? Porque pode ser que você esteja se perguntando assim, tá bom, falando esse vídeo inteiro sobre Warren Buffett, mas como exatamente o Rufino investe? Como que eu cuido do dinheiro dos nossos clientes? Porque se eu gosto tanto assim do Warren Buffett, eu simplesmente replico o que ele faz? Mas não, eu não faço exatamente como Warren Buffett. Mas Warren Buffett não foi só também uma simples referência. Na minha opinião, ele é a base filosófica do que nós construímos aqui na Simple Invest. O nosso método de investimentos, que é o método Easy, significa imediato, simples, inteligente e seguro. Essas 4 características são praticamente uma tradução daquilo que o Warren Buffett praticou ao longo de toda a sua jornada. Se ele estivesse assistindo esse vídeo agora, com certeza ele aprovaria cada uma dessas palavras. O imediato, porque o Warren Buffett nunca perdeu tempo esperando o cenário ideal. Ele começou a investir lá com 11 anos de idade, como eu recomendo que todos vocês façam. O melhor momento para começar a investir era ontem. O segundo melhor é agora, independente da sua idade, independente de quanto você tem disponível para investir. O segundo pilar, simples. Não precisa nem falar, né? Porque a genialidade dele estava justamente em fugir do que é complicado. Warren Buffett sempre investiu em negócios que até uma criança conseguiria explicar, como ele mesmo sempre diz. E ele ignora todos os ruídos do mercado. Então, simplicidade está também no nome da nossa empresa e é exatamente o que a filosofia do Warren Buffett representa para mim. Agora, o método é inteligente, como o livro Investidor Inteligente. Por que desse nome? Porque Warren Buffett sempre estudou profundamente antes de tomar qualquer decisão. Ele não segue a manada, ele segue fundamentos com clareza e método, assim como nós fazemos aqui na Simpa também. O método precisa funcionar, precisa dar resultado. E o Warren Buffett conseguiu um retorno infinitamente maior do que a média do mercado financeiro. Ao longo de toda a jornada da Berkshire, o retorno foi de mais de 5,5 milhões de %. O número é até difícil de falar, mas com certeza foi o que gerou toda essa multiplicação de capital do Warren Buffett e de todos os sócios da Berkshire Hathaway. E claro, o método é seguro, assim como Warren Buffett, porque toda a estratégia dele foi baseada em margem de segurança, liquidez e visão de longo prazo. Nada de apostas, nada de pressa, nada de risco no seu patrimônio. Só quem constrói patrimônio de verdade com segurança. É por isso que mesmo com uma fortuna acima de 160 bilhões de dólares, Warren Buffett ainda repete: investir bem não precisa de genialidade, exige somente disciplina, tempo e bons critérios. E o melhor agora para você é que você pode aplicar esse método, mesmo que se inspire nos princípios do Warren Buffett, ainda hoje, com a ajuda do nosso time. Na Simple Invest, a gente pegou tudo que funciona no mundo dos investimentos e deixou ainda mais simples, adaptado para a realidade de alguém que não é profissional do mercado. Você vai ter acesso a um método claro, validado e ancorado em fundamentos que construíram o maior império financeiro do mundo. Sem complicação, sem modinha, somente os investimentos certos para te levar para a sua liberdade financeira. Nós temos diferentes soluções aqui, desde treinamentos gratuitos até um serviço de gestão personalizado para patrimônios milionários. Independente de qual seja a sua situação, leia o QR Code que está aqui na tela ou clique aqui embaixo no link da descrição e fale agora com a nossa equipe. Um especialista vai entrar em contato com você e vai te ajudar a encontrar o melhor caminho para você. É gratuito, direto e pode ser o passo que falta para você sair da confusão e finalmente começar a investir de verdade, com confiança, assim como Warren Buffett nos ensinou. O que você faz agora com todo o conhecimento que eu transmiti aqui nesse vídeo? Você não precisa ser um gênio, não precisa nascer rico e definitivamente não precisa de sorte.
Para investir como Warren Buffett, você só precisa de 3 coisas: critério, paciência e uma filosofia que funciona. Warren Buffett construiu um império não porque ele fez o mais difícil, e sim porque ele fez o mais simples, porém com uma disciplina e uma consistência absurda que poucas pessoas têm no mundo, enquanto o mundo inteiro só ficava correndo atrás de atalhos. Esse é o verdadeiro segredo da riqueza. Não está nas apostas, sim no processo. É exatamente esse processo que a gente ensina aqui. Agora, o próximo passo só depende de você e nós estamos aqui para te auxiliar. Vou ficando por aqui, despede aqui do Warren Buffett, em homenagem a ele. Se inscreve aqui no canal porque toda semana tem conteúdo de qualidade para você. Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima.